Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazaré no Leste e também Monte Aprazível. Como sempre falo aqui, você é muito bem-vindo e se porventura você estava passando aí, você não é de nenhuma das nossas comunidades e encontrou esse vídeo procurando algum estudo, alguma palavra de Deus, fique conosco nessa aula. Nossa aula dura em torno de 30, 35 minutos e você vai ser enriquecido com o conhecimento da palavra de Deus. Eu quero orar sem muita demora, vamos começar a nossa aula. Hoje nós estamos na última aula do ano de 2025, agora vai entrar o mês de dezembro e nós vamos ficar um período de férias e voltamos em janeiro, né? Então é a última aula de 2025 e a última aula das parábolas de Jesus. No ano de 2026 nós vamos entrar em outro tema, tá bom? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor Pai, por essa oportunidade, por essa semana que se inicia, por um mês que está para se iniciar, Pai. Hoje, o último dia do mês, amanhã já se inicia um mês novo, dezembro. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustenta. Obrigado por esse canal. Obrigado, Senhor Pai, por essa plataforma que é o YouTube, onde de forma fácil nós podemos gravar, editar, as pessoas podem ir nas suas casas assistir, do carro, da casa, do trabalho. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos deu essa condição de pregar a palavra, de ensinar através do YouTube. Fique conosco, Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, vamos lá. Então hoje nós estamos na última parábola da série Parábolas de Jesus. Próximo ano nós iniciaremos outro tema e hoje nós vamos falar a parábola do rico e insensato, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Encontra aí comigo, acha sua Bíblia, abre Lucas, capítulo 12, versículo 13. Se você puder, pegue seu papel, sua caneta, para fazer as anotações. Bom, vamos lá. Versículo 13 de Lucas, capítulo 12, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que parta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo, então essa aqui é a parábola que nós vamos ler. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. E ainda armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem depósito muitos bens para muitos anos. Descanse em paz, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Bom, essa é a parábola. Então vamos lá, vamos começar a analisar a parábola. Nós temos uma aula e nós vamos então interpretar, fazer a hermenêutica, né, dessa parábola. O que é hermenêutica? Algumas pessoas me perguntam: pastor, o senhor fala a frase hermenêutica já em algumas aulas, o que é isso? Hermenêutica é a arte de interpretar um texto, né? Imagina que se não houvesse o estudo da hermenêutica, cada um poderia ler e interpretar de forma diferente. Então a hermenêutica, ela me dá uma direção, né? São umas regras de interpretação para que todos chegam na mesma conclusão de interpretação, não de revelação, tá, querido? Porque a Bíblia, ela se revela em determinado tempo para cada pessoa de forma diferente, né? Então eu leio, tenho uma revelação, outro lê, tem outra revelação. As revelações divinas são individuais, pessoais e diferentes. Agora, a interpretação do texto, ela precisa ser a mesma, né? Eu e você precisamos ler o texto bíblico ou qualquer outro texto, que a hermenêutica se aplica para várias outras, não só para a teologia, para a Bíblia, mas eu preciso interpretar o texto de forma correta, né? Eu preciso ler o texto e saber: olha, eu entendi isso aqui, aí a revelação Deus vai dar segundo a vontade dele para cada um de forma diferente. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos analisar: Jesus estava falando uma parábola. Qual que é o contexto imediato, né? O que estava acontecendo? Então a palavra diz que Jesus estava ensinando e um homem chega para ele e fala assim:
Jesus, mestre, né? Ele usa a palavra mestre, fale para meu irmão para que ele reparta os seus bens comigo, né? Olha, por que ele chegou para Jesus para falar isso? Porque naquela época era tradição, era costume dos judeus que toda vez que eles tivessem alguma diferença, se eles tivessem algum atrito, recomendava-se os rabinos para fazer uma mediação, né, de conflito entre familiares, entre pessoas. Então ele agia ali numa espécie de juiz, de advogado. Então os rabinos da época tinham também essa função, né? Não estou dizendo que eles eram juízes, eu estou dizendo que eles agiam como mediador, tá bom? Então algumas pessoas procuravam os mestres, né, os rabinos da época, para mediar pequenos conflitos. Então esse homem chega para Jesus e ele fala: Jesus, olha, fala para o meu irmão que reparta os bens comigo. Por quê? Porque também naquela época o judeu, o filho primogênito, o filho mais velho do judeu, ele ficava com o dobro da herança, né? O dobro dos bens. Então era uma regra, uma lei judaica que o primogênito recebia sempre mais. Ele ficava sempre com o dobro daquilo que os outros ou o outro irmão recebia. Então esse homem chega para Jesus e fala: peça para o meu irmão para que ele divida, para que ele reparta comigo. E olha, naquela época, eu estou falando apenas do contexto histórico para você poder entender. Os judeus olhavam e eles viam alguém próspero financeiramente, né? As riquezas financeiras, eles olhavam como alguém abençoado por Deus. Então alguém que era abastado financeiramente era considerado um homem abençoado por Deus. Então quanto mais o homem tinha, essa era a visão do judeu, mais abençoado por Deus ele era, segundo a visão daqueles que olhavam, né? Naquela época, a economia era majoritariamente agrícola, né? Então a riqueza das pessoas vinham através da agricultura. E aí olha só, Jesus, ao invés de mediar aquele conflito, ele responde. Por que Jesus responde com uma parábola? Porque Jesus conhece o coração de cada um de nós. Jesus conhece a intenção do coração, né? Jesus era homem e Deus, então ele sabia o porquê que aquele homem tinha se aproximado de Deus. Observa, aquele homem, mediante toda a sabedoria que Jesus tinha, Jesus pregava o reino dos céus, né? Jesus pregava a salvação, pregava arrependimento, Jesus fazia milagres e esse homem sabia, porque você observa que ele estava acompanhando, que ele estava ali aprendendo com Jesus. Ele poderia chegar para Jesus e fazer inúmeras perguntas, ou ele poderia aproveitar do seu tempo para aprender algo com Jesus que ele ia levar para a sua vida e para a eternidade. Mas não, ele para Jesus, ele gasta o tempo dele e a resposta de Jesus somente para poder, olha, eu quero agora, eu quero ver o agora, eu tô precisando que meu irmão reparta os meus bens. Então observa que a forma com que ele chega para Jesus é a forma errada, o coração dele está errado, porque afinal, Jesus podia ter mediado o conflito. Jesus não veio para isso, ele veio para pregar o reino dos céus e para salvar. Mas na visão daquele homem, Jesus era um rabino, Jesus era um mestre. Então, aquele homem, se nós formos olhar pelo prisma natural, ele fez o que qualquer outro faria com o rabino, né? Eu tenho uma demanda, eu tenho um problema, um conflito, e eu preciso que um rabino medie isso para mim. Mas Jesus conhecia o intuito do coração. E como Jesus era uma fonte inesgotável de sabedoria e de vida, ele poderia ter chegado para Jesus com qualquer outra pergunta, mas o coração daquele homem estava no agora, no resolver meu problema já. E aí Jesus então vai para a parábola. O que a parábola diz? A parábola diz assim, olha, certo homem, ele tinha um campo, então ele era próspero financeiramente, né? Ele trabalhou muito porque ele estava colhendo o produto frutífero, né, da sua colheita, e ele guardou no seu armazém. Porém, chega um momento que a colheita foi tão grande, né, tão abençoada, que ele não tem mais onde guardar. E ele fala, já sei, agora eu vou destruir os meus celeiros e vou construir galpões barracões maiores e vou guardar toda a minha colheita, né? A minha riqueza nesse galpão. E aí ele diz mais, e aí eu direi para minha alma, olha, pode descansar, porque você tem o de comer, você tem fartura, você tem riqueza para todos os dias da sua vida. Então olha só o que Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola, né? Bom, vamos por partes, né? Senão eu vou falar já, vou pular para o final, mas vamos por partes. Bom, primeiro, vamos ver a estrutura
da parábola, tá? O homem rico prospera. Deus lhe concede uma colheita extraordinária, né? Então aquele homem prospera. Ele faz planos. E aí não tem problema nenhum em eu e você fazermos planos, tá? Nós podemos fazer planos para a nossa vida profissional, nós podemos fazer planos para a nossa vida financeira, para a nossa família, para a nossa saúde. Nós fazemos planos, né? O problema é que aqui os planos desse homem são egoístas. É egoísta. Observa que ele fala assim, ó, a quantidade de vezes que ele fala os meus, a palavra meus ou eu, então tudo estava focado nele. Olha, os meus celeiros, os meus bens, a minha alma, então tudo era sobre ele. Ele já estava abençoado, porque a colheita já tinha sido boa, ele já tinha reserva, mas ele sempre quis mais. Olha, agora eu colhi mais, e aí você não vai ver ele falando, eu vou abençoar outra pessoa, eu vou abençoar a obra de Deus. Não, eu vou guardar, porque afinal foi eu que produzi. Né? Então, o problema aqui não era fazer planos, o problema era fazer planos sem pensar em Deus, sem colocar Deus no meio dos nossos planos, né? No caso desse homem aqui, né? Tem um texto que diz assim, olha, consagre ao Senhor todos os teus projetos, todos os teus planos, e eles serão bem-sucedidos. Tem um outro texto que a palavra nos ensina que nós não devemos falar, olha, amanhã eu vou, amanhã eu faço, ano que vem eu faço. Olha, querendo Deus, amanhã eu vou. Querendo Deus, o ano que vem eu faço, porque eu quero. Agora, será que Deus tem isso de plano para mim? E aí o problema desse homem aqui foi que ele falou, olha, eu vou construir mais, e aí eu vou dizer para minha alma, olha onde está a segurança dele. Eu vou dizer para minha alma, agora você descansa. Por quê? Porque eu tenho muito dinheiro. Descansa, porque agora eu estou tranquilo. Então, outra coisa, outro ponto que faz parte dessa estrutura da parábola, né? Decisão materialista. Ele pensa apenas em si, em acumular. Nós falamos um pouco disso. 4. A intervenção divina. Olha só o que Deus diz para ele. Louco, esta noite pedirão a sua alma. O que nós aprendemos aqui? Quantas vezes você, tem pessoas aqui de 50, 55, 60, 70, 80 anos nos assistindo. Quantas vezes você fez planos e muitos dos seus planos não se concretizaram? Queridos, eu não estou falando que você não deve se preparar, que você não deve trabalhar, que você não deve fazer plano. Tudo isso é lícito, é bênção de Deus para nós. Eu estou dizendo apenas, né, o Senhor aqui está nos repreendendo, nos ensinando acerca de fazermos planos segundo a vontade dEle, ou fazermos planos que não sejam egoístas, fazermos planos e quando esses planos se concretizarem, nós formos abençoados financeira, familiarmente, emocionalmente, isso sirva para a glória de Deus, isso sirva, quem sabe, para abençoar outras pessoas, quem sabe para ensinar outras pessoas. Você já parou para se perguntar? Você certamente está vivendo um problema em alguma área da sua vida, né? Porque todos nós vivemos problema, ou familiar, ou problema financeiro, ou problema psicológico, emocional, enfim, todos nós vivemos nossas lutas, afinal, estamos aqui na Terra. Você já parou para perguntar aonde Deus seria glorificado se Ele resolvesse o teu problema? Aonde Deus seria glorificado se Ele te multiplicasse as tuas finanças? Aonde Deus seria glorificado se Ele curasse e mudasse a tua família, salvasse os teus filhos? Aonde? Porque eu entendo que várias das pessoas que nos assistem, várias das pessoas, glorificariam o nome de Deus. Olha, foi Deus que fez, mas alguns simplesmente querem coisas simplesmente por conta de seus egos, né? Simplesmente para satisfazer a si mesmo. E se você for olhar na palavra de Deus, todos os milagres que Jesus fazia, tinham um propósito. Você vai ver Jesus acalmando a tempestade, qual que era o propósito? Todos aqueles homens olharam e ficaram maravilhados com Jesus. Jesus curava o cego, qual que era o propósito? Porque as pessoas olhavam e diziam, ele é o Filho de Deus. Jesus curou os leprosos, qual que era o propósito? Porque os leprosos precisavam ser gratos, tudo tinha um propósito. Não era apenas um milagre pelo milagre, simplesmente, eu quero ser curado porque eu quero. Não, Jesus faz tudo, Deus faz tudo com propósito. No reino de Deus, nada está aleatório. No reino de Deus, nada está desorganizado, tudo tem um propósito. Então, pare para se perguntar, qual é o propósito dele resolver essa demanda sua? Então, aquele homem podia ter chegado para Jesus, olha, eu já estou te seguindo há um tempo.
eu estou indo para esse reino que você está pregando, eu estou caminhando em direção da salvação que o Senhor tem para mim, mas eu estou tendo um probleminha aqui. Olha, você consegue ajustar com o meu irmão, ele não quer dividir o bem comigo. Aquele homem não queria saber de reino, não queria saber do amanhã, ele queria saber do agora. Eu estou com um problema agora. E aí, nesse caso, querido, a resposta de Jesus é essa parábola. Conclusão aqui da estrutura, né? Assim é o homem que ajunta tesouro para si e não é rico para com Deus. Né? Aonde está a tua confiança? A tua confiança, para alguns, talvez, está na quantidade de dinheiro que ela tem no banco. Talvez não é nem da quantidade de dinheiro que ela tem no banco, mas do estoque que ela tem de produto, como é o caso desse homem. Talvez a confiança para outros está, não, eu tenho dinheiro para receber, meu pai deixou uma herança para mim, tem lá algumas casas que vai vir para mim. Talvez a tua confiança está nisso, querido, mas nós não sabemos o que vai ser de nós daqui 10 segundos. E aí eu não estou desmotivando você a fazer planos, faça planos, mas coloque Deus em todos eles. Porque o dinheiro, ele é excelente quando ele é um servo nosso. Mas quando ele passa a ser um senhor, ele não é tão bom. Ele é péssimo. Então guarda essa, o dinheiro é excelente sendo servo. Mas ele é péssimo sendo senhor. O dinheiro não pode ser teu senhor. Né? Há um problema quando o dinheiro sai da sua conta bancária e entra no seu coração. Enquanto ele está só na sua carteira e na sua conta bancária, maravilha, ele está no lugar certo. Né? Deus está te abençoando aí, está te dando provisão, está te dando até poder, né, aquisitivo para conquistar, para abençoar, para ajudar. Não tem problema nisso. Agora o problema é quando ele sai lá do teu extrato bancário, quando ele sai da tua carteira e vem para o teu coração. Aí pronto, aí está o problema. Mas outros, talvez, a sua confiança não está no dinheiro, mas a sua confiança está na sua capacidade. A sua confiança está, nossa, como eu sou capaz. Olha, eu já quebrei 4, 5, 6 vezes, mas eu sou capaz, eu monto uma empresa de novo. Não, eu estou num emprego estável, eu estou há 12, 15 anos no meu emprego, eu estou estável. Outros estão confiando porque recebem um benefício do governo, uma aposentadoria, e eu estou descansado agora, porque eu já fiz demais, agora eu recebo do governo. Querido, a nossa confiança tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Cuidado aonde você deposita a sua confiança. Né? E aí a conclusão aqui da estrutura, nós vamos falar alguns pontos ainda, mas a estrutura da parábola é: assim é o homem que ajunta tesouro para si, não é rico para com Deus. O teu destino depois dessa vida, né? Depois desses 80, 90, 100 anos que nós vivemos aqui, vai depender de onde você investiu. O que você tem investido? O investimento que você faz aqui agora determina para onde você vai. O investimento que você faz aqui agora, não é amanhã. Eu vou pensar isso mais tarde, louco. Porque essa noite poderão pedir a sua alma. No caso desse homem pediu. E você? Não dá para pensar amanhã. O reino precisa ser pensado agora. O reino não é algo que irá acontecer. O reino está estabelecido. Nós já estamos no reino. Amém? Bom, ensinamentos profundos aqui dessa parábola que eu escrevi. Bom, a ganância, ela cega a alma. O homem não é chamado de pecador. Observe que esse homem rico aqui, ele não foi chamado de pecador, porque não há pecado nenhum em planejar, não há pecado nenhum em querer enriquecer, não há pecado nenhum em trabalhar e colher o fruto do seu trabalho, não há pecado. A Bíblia aqui não está condenando o fato de ser rico. Aqui a Bíblia não chama ele de homem pecador, mas chama ele de homem insensato. Ou seja, pensou no agora, pensou no hoje, não pensou no amanhã. Foi tolo, insensato, né? Então a Bíblia só está dizendo aqui, pode ser que ele não seja um pecador, mas isso é insensato. Então, eu não estou condenando você ganhar dinheiro, você prosperar, é o desejo de nós, e inclusive é o desejo do Senhor. Se você ir para Deuteronômio 28, ele vai ter muitas bênçãos. Olha, se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos te seguirão, os seus celeiros serão fartos, a sua família será abençoada, bendito será a semente, o fruto da sua semente, né? Você será abençoado no campo, na cidade. Nós temos várias promessas, é a vontade do Senhor que nós sejamos prósperos, não tem problema nisso. O problema é ser insensato. O problema aqui é não pensar no amanhã, é viver achando que essa vida só se resume a isso. E talvez esse sentimento está mascarado em nós. Talvez você fale, não, eu me preocupo com o céu, sim, mas as suas atitudes dizem isso. Você tem sido um homem, uma mulher de coração generoso.
Você tem sido alguém que vê o seu celeiro e fala, cara, agora eu vou abençoar alguém. Agora eu vou... E abençoar alguém não é dar dinheiro para a pessoa, tá, querido? Não é isso não. Até porque eu sempre falo, as pessoas elas não precisam de dinheiro. As pessoas precisam de outras coisas, né? A gente tem o costume de falar assim, se eu ganhasse um bom dinheiro, eu ia ajudar o fulano de tal. O problema das pessoas não são dinheiro, nós vamos ensinar, abençoar. Algumas pessoas precisam da nossa ajuda financeira, sim, mas não é dando dinheiro, é ensinando, é ajudando, é cooperando, né? E abençoando a obra, enfim, fazendo uma série de coisas, abençoando projetos, abençoando para que a palavra de Deus seja pregada. Amém? Bom, ele pensa somente, olha que o homem pensa, né? Ele pensa somente em mais espaço e não em mais propósito. Observa que ele fala, agora eu estou com um problema, porque minha colheita está grande demais e eu não tenho onde pôr, agora eu vou construir um espaço maior. Observa que ele pensa em mais espaço, né? A ganância é quando o dinheiro não serve mais a você, mas você serve ele. Porque agora eu vou construir, por quê? Porque eu preciso pôr aquilo que eu tenho. Porque agora, queridos, cuidado, isso é muito perigoso. O problema não é ter bens, mas é viver para eles. Veja quantas vezes o rico usa o eu, nós já falamos isso aqui, o eu, o meu, o minha, né? Tudo o foco é ele, né? É completamente na horizontal, é tudo eu, não é, Senhor, o que eu faço agora? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor me deu? Porque foi o Senhor que te deu, o Senhor que deu para esse homem. Essa semente só germinou, o homem foi lá e plantou, fez o papel dele, cavou, plantou, regou, adubou, mas ela só germinou por uma ação de Deus, né? Por um princípio que Deus criou no universo. Né? Deus já criou as leis do universo quando ele fez. Então planta uma semente e a semente nasce. Mas teve o envolvimento de Deus. Então, em nenhum momento ele pensou na vertical, né? Em nenhum momento ele pensou, Senhor, o que eu faço? Porque eu já tenho aqui uma quantidade, e aí se eu precisar amanhã, o Senhor vai prover. Mas não, ele quis guardar, ele quis colocar a sua confiança naquilo. Riqueza sem propósito gera ruína espiritual. Riqueza sem propósito, eu vou repetir isso, gera ruína espiritual. Então você que está me ouvindo, que tem o desejo de prosperar financeiramente, nós estamos falando uma parábola financeira, pode ser aplicada em várias áreas, em vários tipos de confiança, mas aqui está sendo aplicada no dinheiro mesmo. Você que tem o desejo de prosperar, pense, eu quero prosperar para um propósito, porque a riqueza sem propósito gera uma ruína espiritual, e Deus não quer isso para você. Vamos lá, estamos caminhando para o fim já, aqui faltam alguns minutos. Bom, a ilusão da segurança, olha só, a ilusão que a segurança material nos dá. Ele acreditou que a sua alma estaria segura por causa dos seus bens. Ele acreditou, olha, como eu construí muito, eu trabalhei, eu colhi, eu plantei, o resultado veio, afinal, eu trabalhei, não estou desmerecendo o trabalho dele, ele fez mesmo por merecer. Mas aí a confiança dele, ele achou que talvez ele estaria, olha, se eu precisar de um médico, eu tenho dinheiro para pagar, talvez era isso que passava na mente dele, tá? Se eu precisar de um médico, eu tenho dinheiro. Vamos trazer para os dias de hoje, vamos deixar mais perto de nós. Talvez você pense, olha, se eu precisar de um médico, eu tenho dinheiro, eu tenho convênio, ou eu consigo pagar algo particular. Se eu precisar de comida, o dinheiro que eu tenho aqui, os aluguéis que eu recebo, dá para comer durante muito tempo. A sua mente até faz planos assim, olha, se o governo ficar ruim, eu pego esse patrimônio aqui, eu vendo, eu faço isso, e aí você descansa nisso. E eu não estou falando que você deve viver preocupado, eu estou dizendo que você deve descansar sim, mas em Deus. Né? Então ele acreditou que a alma dele estaria segura por causa dos bens. Jesus mostra que o dinheiro não compra tempo e muito menos impede a morte. Olha só, tinha lá muitos bens, mas naquela noite pediram a alma daquele homem, e aí? Para onde ele foi? O que você acha? Uma parábola, né? Uma história, mas se fosse real, para onde esse homem teria ido? A maior mentira da riqueza é fazer o homem, olha só, guarde isso, querido, guarde isso. A maior problema, né? A maior mentira da riqueza é fazer o homem se achar autossuficiente. Isso é problema. Eu consigo, eu pago, eu faço, se precisar eu tô aqui, se precisar eu vendo, se precisar eu tenho, eu vou lá, eu sacar, isso é um problema. Você, alguns, né, não são todos, mas não se submete a ninguém, você não pede ajuda de ninguém porque você pode tudo, você é autossuficiente. E talvez, querido, olha, guarde isso para você também.
Não é uma profecia sobre a tua vida, não. Em nome de Jesus, não é. Eu creio que você não é essa pessoa que eu estou falando, mas algumas pessoas não irão prosperar nunca. Por quê? Porque se prosperarem, serão autossuficientes e cairão numa ruína espiritual, e Deus não quer isso, e Deus não permite. Observa, algumas pessoas trabalham, são inteligentes, fazem propósitos e jamais vão prosperar, porque se prosperar, cairão nessa ruína espiritual por ser autossuficiente. Olha só, para a gente finalizar, a vida é emprestada e Deus pode pedi-la a qualquer momento, né? Pedirão a tua alma, remete ao conceito de que a vida pertence a Deus. Prestaremos contas não do que juntamos, mas do que fizemos com o que Ele nos deu. Olha só, lembra da parábola dos talentos? Nós não falamos aqui não, mas algumas pessoas conhecem, né? O homem distribuiu os talentos e quando ele voltou, aquela pessoa foi lá, enterrou, não fez nada com aquilo que Deus tinha dado, enterrou e guardou, né? Eu não vou perder, pelo menos. E aí você não vai ser cobrado por quantas casas você teve, qual o seu patrimônio, qual o tamanho da sua plantação, do seu depósito, não vai não. Agora, o que você fez com aquilo que Ele colocou na tua mão? Isso você será cobrado, questionado, né? Prestaremos contas daquilo que fizemos com o que Deus nos deu. E por último, a riqueza verdadeira é ser rico para com Deus. O termo significa viver para Deus, investir no reino, ser generoso, priorizar quem tem valor eterno. O rico insensato ajuntou na terra, mas estava falido nos céus. E aí? Como está a sua vida? Você tem trabalhado apenas para um tempo presente? Porque tem pessoas que trabalham demais, tem pessoas que se esforçam demais, tem pessoas que acordam cedo e vão lá e realmente prosperam, mas você está preocupado só com o hoje, com o agora. E quando eu falo hoje e agora, eu estou falando nesse plano, 90 anos, 100 anos, se você viver muito. E aí, onde está a sua preocupação? Ontem eu pude conversar com uma pessoa que eu amo muito, aprendi a amar esse homem, e eu pude dizer para ele: olha, você é milionário. Você não tem noção daquilo que você tem, dos seus filhos, são lindos, tem uma família linda, 4 filhos, criados, netos, todos evangélicos, todos na presença do Senhor. Todos na presença do Senhor. Isso é riqueza, querido. Isso é riqueza. Eu não estou falando que você não pode ser próspero, você pode ser sim, mas você pode ser próspero olhando para um plano maior, olhando para um plano espiritual. Deus me deu condição. Cara, isso aqui não é nada. Nós temos exemplo de pessoas próximas de nós, na nossa comunidade, que o dinheiro não influencia no caráter delas. Nós temos exemplo que você pode olhar, pessoas prósperas, pessoas que suas empresas estão bem, moram em boas casas, têm bons carros, e aquele dinheiro não influencia no caráter da pessoa. E é isso que Deus quer, que é assim que Deus quer que você seja. Deus quer te prosperar, querido. Ele quer te prosperar. Só que aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Lembrando que onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro, né? Jesus já disse isso. Aonde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então pense nisso. Você tem cuidado apenas do plano presente? Ou você tem mandado riquezas, né? Mandado estoque para o plano que vai vir daqui a algum tempo, quem sabe hoje, daqui 10 minutos, daqui 1 ano, nós não sabemos. Você tem investido apenas nesse plano, você tem investido no reino. Eu não estou falando apenas de finanças, não, estou falando da tua vida espiritual. Aonde está a tua confiança? Que a minha e que a tua confiança seja em Deus. Jesus termina essa parábola falando assim, ó. Deixa eu voltar lá no 13, último versículo, 21. Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Que nós não sejamos esse. Amém? Que nós possamos ser prósperos aqui, que nós estejamos habilitados para ser prósperos aqui, mas que o nosso coração não mude por conta disso, que o nosso coração não esteja nisso, que o nosso coração esteja em um dia morarmos na eternidade com o Senhor, e isso acontecerá mais breve do que você imagina. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa aula. Obrigado por tanto ensinamento, Senhor, que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, Pai, porque nós vivemos esse ano e mais um ano, Senhor. Nós conseguimos concluir essas escolas bíblicas, Pai. O ano passado nós terminamos
o panorama bíblico do Antigo Testamento. Esse ano nós terminamos do Novo Testamento, aprendemos sobre a história da Igreja de Nazareno e agora aprendemos sobre as parábolas que o Senhor nos citou. Pai, agora o Senhor possa trabalhar no meu coração, no coração dos líderes da nossa igreja, do pastor Ivair, para que nós tenhamos o tema, Senhor Pai, do ano de 2026 para essas aulas. Obrigado, Ebenezer, até aqui o Senhor me fortaleceu, até aqui o Senhor colocou sede no coração desses irmãos que nos assistem, por conhecer mais do Senhor, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento diante de Deus, diante dos homens, e que nós possamos buscar do Senhor aquilo que é teu, aquilo que o Senhor tem para nós, o conhecimento, mas também a graça. Amém? Queridos, olha só, você já parou para pensar que se você acompanhou as nossas aulas desde o ano passado, você já leu a Bíblia toda, ou pelo menos você já sabe, talvez não leu, mas já sabe todos os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, você já sabe a história da Igreja de Nazareno, você já sabe várias parábolas que nós aprendemos aqui. Você percebe como essas aulas, elas nos enriquecem, como essas aulas, 2 anos passaram tão rápidos, e você já tem um conteúdo de conhecimento que você não teria se você não assistisse essas aulas. Por que eu estou falando isso? Porque que isso te motive para o próximo ano querer conhecer ainda mais, querer buscar ainda mais, não apenas um conhecimento, eu sempre falo aqui, o conhecimento pelo conhecimento, mas um conhecimento que nos aproxima, um conhecimento que nos mostra quem é o Deus que nós servimos, e aí quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós somos mais apaixonados e amigos desse Deus. Amém? Eu me lembro quando eu entrei para fazer teologia, meu seminário de teologia, a primeira matéria que eu tive foi teologia sistemática. E aí o professor estava falando, olha, a verdadeira teologia é aquela que te aproxima de Deus. Se ela te deixa frio, se ela te deixa apenas com conhecimento, sem graça, sem unção, ela não serviu para você. Então o verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que te aproxima, aquele que deixa o teu espírito mais próximo do Espírito de Deus, mais próximo do Espírito Santo, mais sensível à voz dele. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a sua semana, até o ano que vem, em nome de Jesus eu espero você aqui. Tchau, tchau!